Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, na NAA, Nova Almeida Atualizada. Isaías capítulo 6, de 1 a 6. Nós vamos ler o versículo, o texto que vai ser assim uma base para algo muito especial. Olha, eu até falei com um irmão aqui na porta, eu falei assim, olha, Deus hoje falou comigo sobre esse irmão, um irmãozinho bem pouco conhecido de muitos aqui, mas muito conhecido meu, e eu falei com ele assim, olha, fique atento porque o Senhor vai falar com você algo muito especial. Mas lá na minha casa, ontem, hoje, o Senhor falou assim, eu vou fazer algo muito especial. Gente, Deus todo dia faz coisas especiais, não é verdade? Eu vejo Deus nas pequenas coisas, eu vejo Deus em coisas mínimas. Hoje eu falava com a Fernanda, de vez em quando, lá eu estou fazendo a transmissão da live, nossa, eu queria convidar você a seguir mais esse momento de manhã, 7:30 da manhã, pousam 2 passarinhos na janela do meu quarto, assim, ó, e ficam lá bicando a janela, aí a live acaba e eles vão embora. Será que estão no Instagram também? O que vocês acham? Sim, Deus, mas olha, hoje o Senhor vai falar muito forte com você. E meu bem começou a orar aqui e começou a profetizar. Dentro da sua oração você estava profetizando a essência do que Deus vai fazer aqui. No ano da morte do rei Uzias, vamos lá, Isaías 6:1. NAA, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Querubins, serafins, aliás, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros. Cantaram essa canção aqui hoje, eu não pedi. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As canções aqui hoje falaram de santo, santo, o tempo todo. Versículo 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Essa fumaça era a Shekinah, a glória de Deus, ela se manifestava na forma de uma fumaça, uma neblina mesmo, uma espécie de nuvem mesmo, que enchia o lugar, era visível. Pode olhar lá em Êxodo, você vai ver a manifestação dessa nuvem, você vai ver isso lá também em Salomão, a manifestação dessa nuvem, no templo de Salomão. Isso era real, era visível, era uma fumaça, mas era uma fumaça diferente, porque ela continha a presença de Deus, uma coisa fantástica. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Com seus olhos fechados ainda, faça uma oração pequenininha assim, Senhor, fala comigo. O que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, Senhor, do meu pastor, ou você visitante deste pastor que está pregando aí. Senhor, eu vim aqui hoje. Por que eu vim aqui hoje? Você veio parar aqui hoje por quê? Porque Deus quer falar com você, porque você precisa ouvir a voz de Deus. Então a igreja precisa ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e o Senhor quer falar algo muito forte conosco. Ele quer nos levar a uma outra fase. Senhor, então eu peço sabedoria agora para compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor falou ao meu coração. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Samuel, tem uma música que você vai procurar na internet aí, Sóstenes Mendes.
Igreja Batista Getsemane. Essa música fala disso, da Isaías capítulo 6, mas não é para agora, talvez eu precise dela. Querubins estão em cima dele, acima dele. Digita aí, vai procurando Sóstenes Mendes, cantor, né, muito pouco conhecido hoje, mas um homem que Deus usou poderosamente. Nós estamos num ano de aprofundamento, amém? Eu tenho visto isso acontecer na vida de muitos irmãos. Nós estamos também, a maioria de nós aqui tem quebrado fortalezas. Que fortaleza? Fortaleza do entendimento, fortalezas, raciocínios humanos, coisas que muitas delas são desaprovadas por Deus, mas elas estão dentro de nós, porque na nossa história elas foram implementadas, e nós estamos quebrando fortalezas. Só que a partir de hoje, o Senhor falou claramente comigo assim: começa-se um novo ciclo, e nesse novo ciclo, a palavra de ordem é ampliando a visão. O Senhor Deus sempre desejou, não é de hoje, não é só para a nossa igreja, isso é ao longo da história, que os seus filhos tivessem uma visão ampliada em muitos níveis. Não me refiro a uma visão ocular apenas, mas uma visão espiritual. Os filhos de Deus são espirituais, e como seres espirituais, eles precisam ter visões espirituais. Visões espirituais. Eu não estou me referindo exatamente ao que aconteceu com Isaías. Isaías é um profeta que participou de um momento histórico na vida da nação de Judá e de Israel, e de nações em volta, e ele teve uma experiência de uma envergadura que dificilmente, não sei, não posso falar que Deus não vai dar para alguém aqui, porque daria, não sei, pode ser que dê, acho que não. Uma visão onde ele viu os anjos, os serafins, ele viu o Senhor assentado em um trono. Ele não viu Deus face a face, porque nenhum homem pode vê-lo face a face. A Bíblia não se contradiz, mas ele não viu Deus em sua essência, em sua totalidade, não. Ele teve uma visão de um ser, né, assentado em um trono, mas não pode ser, biblicamente falando, não é possível que um homem tenha visto Deus face a face, porque a própria Bíblia diz que ninguém o verá face a face. Deus falou isso com Moisés: ninguém vai me ver face a face, só lá na eternidade, né? Não agora, não é possível. Isaías, nós vamos agora às nossas células, nossos estudos aqui, durante uns 2 ou 3 meses, Isaías vai ser muito mencionado, o seu livro vai ser muito mencionado, e eu quero pedir à igreja, orientar a igreja: leia o livro de Isaías, estude o livro de Isaías, ouça pregações de Hernandes Dias sobre Isaías, de Paulo Seabra sobre Isaías, de Luciano Subirá sobre Isaías. Procure na internet, estude Isaías, leia o livro de Isaías, leia todo o livro, são 60 e poucos capítulos, 2 ou 3, agora falhou a memória. Leia, estude, medite, aprofunde nisso. A nossa comunidade vai estar agora, a partir de hoje, lendo Isaías, lendo o livro de Isaías. Você está lendo outras coisas? Continue lendo, mas inclua a leitura sistemática de Isaías. Estude Isaías, o livro do profeta. Isaías, dei esse apelido para ele aqui. Eu não vi esse em lugar nenhum, se alguém escreveu, amém. Mas para mim, ele se tornou, não de hoje, de antes, muito de antes, o homem das visões. Se você for observar, Ezequiel também teve muita visão, Jeremias também teve visão, outros homens tiveram visão. Mas você pode observar, o livro tem até um volume de capítulos muito grande, onde muitas visões são dadas. A quantidade de visões descritas por Isaías é muito grande. Inclusive, Isaías é o profeta que falou do Apocalipse de uma maneira muito clara, muito clara. Falou do nascimento de Jesus e tantas outras coisas. Se você estudar, você vai ver isso lá dentro, assim, com muita clareza. O nome Isaías quer dizer: o Senhor é a salvação. Isaías, lá no original, no hebraico, que eu não sei falar e nem sei escrever,
o significado é: o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. Olha o nome da pessoa, olha como é que Deus, no seu propósito, faz um pai colocar um nome de um filho, até o nome daquela pessoa, porque Isaías foi uma pessoa de fato. A história comprova isso, as próprias pesquisas históricas mostram documentos claros da existência do profeta Isaías. Não é uma figura que foi criada, mitológica, não. Era um homem que tinha uma vida, vivia uma vida, era inclusive um homem ligado ao sacerdócio, né, vivia dentro do palácio do rei, era muito amigo do rei Uzias, segundo estudiosos até mesmo familiar, né? Então Isaías é um homem de visões, e eu quero já dar a primeira palavra aqui: eu quero ser como Isaías, e eu queria que você desejasse isso para a sua vida também. Eu quero ser um homem de visão, eu quero ser um homem que enxerga o espiritual, que entende o espiritual, que discerne o espiritual. Agora você pensa bem, Deus vem preparando nossa igreja há muito tempo, e nesse ano o Senhor nos deu uma palavra de aprofundamento, uma palavra de quebrar fortaleza, fazendo com que a nossa maneira de pensar mudasse. Eu não vou dizer que aconteceu com todos, numa intensidade total, e quem sou eu para medir isso? Mas eu afirmo uma coisa: não tem ninguém que esteja vindo a esta igreja que não esteja sendo impactado de alguma maneira com esta palavra, desafiado a mudar, desafiado a pensar mais como Deus pensa, desafiado a parar de pensar daquele modo antigo, aquele modo carnal, usando armas carnais. Com certeza, 100% das pessoas que têm vindo aqui têm dado passos de amadurecimento, passos de aprofundamento, que tem feito com que Deus possa nos dar uma palavra como essa que está sendo dada aqui nessa noite. Isaías, o homem das muitas visões. E a palavra do Senhor para nós é essa: eu quero ampliar a sua visão. Eu repito, em nome do Senhor Jesus. Diogo, a palavra do Senhor para você. Vanderlei, pastor, a palavra do Senhor para você. Simone, Roberto e os demais que estão aqui, Léo e outros mais, Samuel, tantos nomes que eu poderia citar aqui agora. Marcela, prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. O Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite: eu quero ampliar a sua visão. Eu quero te dar uma ampliação do seu entendimento. Eu quero que você tenha maior discernimento. E aí o Senhor vem com essa palavra e com a referência deste homem, um homem de visões, um homem que teve uma visão fantástica, né? Acontece que as visões de Isaías, elas aconteceram, gente, num momento muito difícil. Se você vai estudar, e você vai estudar, alguns aqui já estudaram o livro de Isaías, você vai ver que ele é um livro que foi escrito num contexto muito complicado da nação de Israel. Israel estava passando num período de degradação moral, espiritual, assim, talvez dos piores da história. Quando você vai ler o que Isaías fala do povo de Israel, você vai ler, você vai ver o Senhor falando do abandono, do culto a Ele, da idolatria, do desrespeito à lei, da injustiça, da maldade, os sacerdotes abandonando o verdadeiro sentido do culto. Isaías, inclusive, quando ele tem essa experiência, ele confessa que ele era uma dessas pessoas. Como assim? Ora, ele diz: ai de mim, quando ele vê o Senhor, porque ele era um homem de lábios impuros. Isaías devia ser um cara, gente, que falava imoralidades, falava da vida dos outros, era um cara que julgava as pessoas, era um cara que via nos bastidores do poder lá, fazendo intrigas, porque ele se declara um homem de lábios impuros. E quando você vai ver o que a Bíblia chama de impureza dos lábios, você vai ver tudo isso que eu estou falando, a conversa maldosa,
a fofoca, não está escrito na Bíblia isso, mas é a maledicência. Isaías devia ser um homem com uma língua ferina, uma língua perigosa, um homem inclusive nos meandros do poder, um camarada que vivia ali em volta do rei, em volta dos sacerdotes. Era um cara corrupto, posso te afirmar isso sem medo de errar. Porque ele tem, com a experiência que ele tem com Deus, um momento de um impacto muito grande na sua vida. Ele fala, misericórdia, meu Deus, eu vi o Senhor e eu não valho nada. Nada. Ele se coloca na condição de miserável. Ali é muito forte isso. Quando você vai estudar isso, você vê que isso foi muito forte na vida de Isaías. O reconhecimento de que ele não valia nada. Sua língua era suja. Sua mente devia ser uma mente impura. Claro, quem tem língua suja? Pessoas de mente impura. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas então, Isaías tem essa experiência aqui. E eu anotei aqui 4 ampliações de visão que aconteceram com Isaías. E Deus quer nos dar essas 4 ampliações. E eu tomo posse de cada uma delas em nome de Jesus. A primeira ampliação que Isaías teve foi a respeito do próprio Deus. Ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, vou pedir que a Duda fique bem atenta agora, no versículo 1, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele descreve, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Como descrever isso? Eu não tenho como descrever isso. Na verdade, eu não tenho nem como imaginar isso. Foi dado a Isaías, e ele escreveu em poucas palavras. Mas a primeira ampliação que Isaías teve, foi a ampliação sobre o Senhor. E nós precisamos ter uma visão não ocular, mas uma visão espiritual melhor, maior, muito mais ampla, de quem é o Senhor. Experimentá-lo mais. É claro que nós temos uma facilidade muito grande de experimentar o Senhor quando Ele faz alguma coisa. Claro, olha isso aqui. As coisas que eu contei aqui, contei 4 ou 5 coisas aqui, eu poderia contar 1000 coisas que Deus tem feito. Nós temos uma facilidade maior de percebê-lo naquilo que Ele faz. Eu nem digo que isso está errado. A Bíblia, o tempo todo, mostra um Deus que, sabendo da nossa miséria, sabendo da nossa fraqueza, Ele se revela fazendo coisas maravilhosas. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito na nossa vida, não é verdade? Quantos aqui podem dizer assim, se não fosse o Senhor, eu já estaria morto a essa hora? Quem? Quem pode? Quem pode? Olha quantas mãos levantadas. Você não era nem para existir. Que coisa maravilhosa isso. Então, quando isso acontece, quando uma restauração acontece, quando uma cura acontece, quando um milagre acontece, nós vemos o Senhor. Amém. Sim, temos que continuar vendo e nós vamos continuar vendo. Porém, isto aqui é mais do que o que Ele faz. Isto aqui é ter a ampliação da visão sobre Ele, sobre o caráter dEle, sobre o conteúdo dEle, a essência dEle. Oh, meu irmão, Deus vai ampliar a nossa visão da essência dEle. Nós vamos ter a nossa visão ampliada da essência de Deus, não somente do que Ele faz, Ele vai continuar fazendo, mas a primeira coisa que acontece com Isaías, ele tem uma visão ampliada sobre Deus. Homem nenhum jamais viu a Deus, e você também não vai ver aqui nessa terra. Vamos vê-lo face a face quando estivermos lá. Mas até lá, Deus deseja revelar ao nosso coração mais dEle. Gente, mais dEle. Nós precisamos ir mais para o lugar secreto da nossa oração, para encontros com Deus. Encontros com Deus que não dependem dEle nos dar nada, que não dependa de nós pedirmos nada a Ele, não que não possamos pedir, nós podemos pedir, Ele é rico em dar, mas o Senhor quer que você saia de dentro da sua casa ali, para um quarto, e feche a porta, e diga para Ele assim, Senhor, eu vim te encontrar aqui nesse lugar, encontrar o Senhor, encontrar com Ele, por causa dEle, perceber o amor dEle. Eu fui fazer isso ontem à tarde, e eu peguei ali a Bíblia, a mensagem, fui ouvir Salmos,
ler salmos e ouvir salmos, e eu comecei a ouvir os salmos de Asaf, e eu comecei a ver como é que aquele homem, ele foi transformando. Primeiro, ele viu o ímpio e ficou triste. Aí diz a Bíblia que ele fala assim: então eu entrei no templo. Aí a visão dele começou a mudar, e ele começou a mudar, os salmos vão mudando assim, ó, e ele vai passando a glorificar o Deus Todo-Poderoso. Somente com uma visão ampliada de Deus, você vai continuar vivendo nesse mundo mau, nesse mundo caído, cheio de maldade, sem perder a essência da glória de Deus na sua vida, sem perder a sua fé, sem perder aquele ânimo que um filho de Deus tem que ter. Meu irmão, deixa Deus ampliar a sua visão dele, sem que Ele tenha feito qualquer coisa para você, mas eu também tenho um anúncio: Ele vai fazer muitas coisas, né? A visão de Isaías foi tão ampliada, gente, tão ampliada, que Isaías teve as revelações sobre o Messias. Pensa bem, o homem era um homem de lábios impuros, e agora a sua visão sobre Deus foi tão ampliada, e a missão que Deus deu a ele foi tão importante, que um pouco mais adiante, Isaías vai escrever 2 capítulos praticamente inteiros a respeito do Messias. Ele dá o nome dele, pensa bem, 730 anos antes, ele escreve que o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Emanuel, Deus conosco. A virgem dará à luz um filho. Ele descreve o processo do nascimento de Jesus. Um homem de lábios impuros, que foi purificado porque teve uma visão de Deus. Eu quero a minha visão ampliada sobre Deus. Levanta sua mão comigo nessa hora e fala: eu também quero a minha visão ampliada. Isso, glorifica, pode glorificar, aleluia. Eu quero a minha visão ampliada sobre Deus. Eu quero viver a minha vida, vou continuar vivendo a minha vida, vou continuar tendo as coisas de um ser humano, sim, é verdade, mas eu quero a minha visão ampliada sobre Deus, eu quero conhecê-lo mais, o seu caráter, a sua profundidade, e Ele pode nos dar mais revelações. A segunda ampliação que Isaías tem, é a respeito dele mesmo. Ele diz assim, olha, ai de mim, no versículo 2, serafins, né, ali no versículo 2, ainda continua descrevendo, né, as características do contexto em que Deus estava, e no capítulo 3, ele ainda continua descrevendo isso também, clamavam uns aos outros, dizendo santo, 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 e por aí vai. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim. Essa é a segunda ampliação que Isaías tem. Ele tem uma visão ampliada sobre si mesmo. Irmãos, nós precisamos permitir que Deus amplie a nossa visão sobre nós, para que nós cheguemos ao nível do reconhecimento que a nossa justiça não vale nada. Nós precisamos chegar nesse ponto, gente. Atenção, igreja, eu estou te falando isso em nome de Jesus. Muitas vezes nós achamos que somos pessoas do bem, nós achamos que somos pessoas boas, porque nós não estamos fazendo mal a ninguém. Isso não é verdade. Amados irmãos, prestem atenção, nós temos a essência de homens maus. Todos nós. E nós precisamos dessa revelação sobre nós. Entra para o teu quarto, passa a entrar para o teu quarto e continue fazendo, ou passe a fazer a oração, sonda-me, Senhor, vê se tem alguma coisa errada comigo. Com certeza Deus vai te mostrar. Com certeza o Senhor vai te revelar intenções do seu coração, pensamentos errados, conversas erradas, julgamentos que não devem ser feitos, atitudes que não devem ser praticadas. Isaías tem a segunda ampliação sobre si mesmo. Irmãos, aprofundar, quebrar fortalezas, ampliar a visão, aumenta a nossa autocrítica e o nosso autodiscernimento. Queridos, uma das coisas que as pessoas superficiais, elas sofrem muito com ela é isso, elas não se discernem, elas não percebem que elas estão fazendo coisas erradas. Meu irmão, peça a Deus para te mostrar
coisas erradas que você está fazendo que você não está percebendo. Vou mais, talvez alguém de perto de você, a sua esposa, o seu esposo, seu filho, sua filha, um patrão, um empregado, já está falando com você de uma atitude errada há muito tempo e você não está enxergando que ela está te dominando. Permita o Espírito Santo usar pessoas para te mostrar as coisas erradas. Permita a sua liderança, permita o seu pastor te exortar, permita o seu presbítero te exortar. Permita que alguém te mostre. Submeta-se a uma pregação. Pegue a pregação mais dura que você puder ouvir. Sai fora desses pregadores que ficam passando mel na boca. Vamos ouvir sobre quem nós somos. Leia os livros da Bíblia que confrontam a nossa essência. Eu tenho feito isso com uma certa frequência quando eu quero que Deus, além de ter a minha esposa ao meu lado, que é uma pessoa que nunca deixa de me falar o que eu fiz de errado, e eu dou glória a Deus por isso, o momento podia até ser mais engraçado um pouquinho, mas não é. É porque, na verdade, Deus usa, eu também sou muito usado na vida dela, para mostrar a ela posturas. Meus filhos me mostram posturas, eu mostro postura para eles. Ovelhas aqui, pouco tempo atrás a pastora Cida me chamou a atenção com muita categoria. Uma atitude errada que eu tive, ela falou: pastor, posso falar com o senhor? Falei: pode, claro, Cida. Pastor, o que o senhor falou não está na Bíblia não. Era um tratamento que eu falei que ia dar para uma pessoa, e eu não podia ter falado aquilo. Eu falei: Cida, estorna o que eu falei, está errado, me perdoa, me perdoa. Irmãos, vamos deixar Deus nos mostrar quem nós somos. Lucas, deixa Deus mostrar quem você é, Lucas. Deixa Deus te mostrar quem você é. Que nenhum de nós se conforme com o que é atualmente. Porque você não é do bem não, Rominho. Você não é do bem não, rapaz. Imagina aquele amigo seu de São Paulo aqui hoje, hein? Você está olhando para um homem que não é do bem não. Você está olhando para um pecador que está pregando na autoridade do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar, não solta o porco não. Ele vai para a lama. Não solta não. Ele vai para a lama. A segunda ampliação que Isaías tem é sobre si mesmo. Nós precisamos discernir melhor quem nós estamos sendo. Marido e mulher aí, ó, sua esposa está te falando há 30 anos de uma mesma coisa. Está errado, é pecado. E continua fazendo. Que tipo de crente somos nós? Vendo uma coisa que está errada e continuamos fazendo. Nós precisamos ter uma revelação mais profunda de quem nós somos. A terceira revelação que Isaías tem é a respeito do que acontecia à sua volta. Quando você vai ler o versículo 6, no versículo 5, aliás, do capítulo 6, ele fala assim, olha: e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Ele percebe, gente, ele era dos impuros, atenção, ele era de lá, fazia horrores. Agora, com a experiência que ele tem com Deus, ele começa a enxergar o contexto. Ah, pastor, quem é que não sabe que o mundo é mau? Mas na verdade, meus irmãos, nós precisamos enxergar a pecaminosidade do mundo, porque inclusive essa pecaminosidade nós temos tendência de não enxergá-la na nossa família, porque a nossa família é boa, nós somos do bem, nós somos bonzinhos. Nós precisamos enxergar a pecaminosidade das pessoas à nossa volta, sem condená-las, sem julgá-las, mas enxergar isso. Isaías, ele enxerga que ele está no meio de um povo de impuros lábios. E aí, quando ele enxerga isso, Deus pode dar revelações a ele tremenda. Por quê? Porque Deus começa a falar sobre o Egito, sobre a Etiópia, fala com ele sobre Moabe,
Fala com ele sobre a Assíria, sobre a Babilônia. Você pensa bem, um homem que era de lábios impuros, agora Deus fala com ele de reinos que viriam lá na frente, gente. E fala do caráter desses reinos, do cativeiro. Cristãos, os filhos de Deus, devem ser pessoas que percebem a realidade à sua volta. Hoje lá na IHOP, naquelas orações, uma irmã pegou a palavra e ela compartilhou sobre uma situação, tinha umas 60 pessoas lá, sobre a sua família, e ela chorou tanto, por causa do contexto da sua família em desgraça, sua família em condenação, já serviram ao Senhor no passado, e agora a sua família está em condenação, a mãe que já foi profetisa na igreja, agora está fazendo brincadeiras, chacotas com a igreja, com o corpo de Cristo, e aquela irmã chorava tanto. Você tem percebido o que está acontecendo? Na sua alma tem havido um choro que te leve a orar, um choro que te leve a evangelizar, um choro que te leve a sair da sua zona de conforto. O Senhor quer mostrar a realidade para nós, gente. A nossa cidade está se perdendo, Roberto. Nós temos uma cidade onde a maioria das pessoas está em condenação. Em condenação. Você pode estar convivendo com um colega de trabalho há 10 anos e até hoje você não pregou para ele uma palavra sequer, nem com a vida, porque o testemunho está ruim. Nós precisamos permitir ampliação da nossa visão sobre o que está acontecendo à nossa volta, nos sintonizar na realidade, entender esses movimentos mundiais, parar de ficar seguindo a internet daqui, internet dali, entender pelas Escrituras o que está acontecendo nesse mundo, gente. O crente precisa ser antenado nas coisas que estão acontecendo, perceber os movimentos do Espírito. Deus tem revelações para nos dar a respeito do que acontece à nossa volta. Isaías foi tão cuidadoso com aquilo que Deus ha revelado a ele, que ele escreveu tudo que Deus revelou a ele. É tanto que os livros existem até hoje, os pergaminhos estão guardados lá em Israel. Ele escreveu, ele foi minucioso, ele até lacrou esse livro. Mais tarde seus discípulos pegaram esses livros e cuidaram desses livros para que esses livros chegassem até hoje. Eles existem, porque Isaías registrou o que Deus mostrou a ele, da realidade à sua volta. Dona Norma, a senhora não pode ser uma mulher alienada. Pastora Simone, você não pode ser uma pastora alienada, cuidando só do mundinho nosso ali. Nós não podemos, Marcos, fazer isso. Nós precisamos perceber o que está acontecendo à nossa volta. Senão a gente não se compromete, senão a gente não se envolve, senão você não vai para as orações, você fica em casa. Você fica em casa, é claro que fica em casa, pois não percebe o contexto. Será que você não percebe que Deus quer salvar Caratinga? Hoje eu falava com minha esposa, que tristeza que eu sinto até mesmo em relação a alguns colegas da cidade, que simplesmente não aparecem, simplesmente não se envolvem. Será que não percebe que Deus quer salvar essa cidade? Ou não? Lembrando que a sua família está no meio disso, ou não? Quantos aqui tem familiares que não estão salvos? Meu irmão, nós devíamos estar num processo de busca e clamor e de evangelização. Célula, por exemplo, tem arma mais poderosa do que célula para chegar lá na sua casa, para chegar lá na sua família. Vocês deviam brigar para ser líder de célula. Vocês deviam brigar para receber célula em casa. Não é criar dificuldade, não. É brigar. Eu quero a célula na minha casa, porque eu quero que a minha casa seja uma sala de parto. Eu quero que a sala da minha casa seja um lugar de cura. E líderes têm que ficar esperando uma manifestação. Façam fila para salvar Caratinga. Meus irmãos, eu falo isso em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Casas apaineladas aí, ó, casas com salas enormes, que não se abrem para receber uma célula. É o que a presbítera Laís falou aqui hoje. Ela falou isso aqui. Vocês estão achando que não é tempo de vocês cuidarem da casa? Vocês estão achando que é tempo de ficar construindo coisas? Vocês não estão vendo o movimento mundial, não? Vocês não estão vendo, não, que todo o cenário já vai afunilando? Ninguém aqui está vendo, não?
Nós precisamos perceber a realidade à nossa volta. Amanhã, segunda-feira, você vai resolver seus negócios, é verdade. Tem que resolver, ué. Você tem que pagar a conta, tem que cuidar dos empreendimentos, tem que cuidar daquela loja, tem que cuidar daquela clínica, tem que cuidar da Olívia, tem que cuidar da Helena. Meu filho, isso é a vida. Mas o Senhor te fala, Roberto, amplie a sua visão. Perceba mais o mundo à sua volta, Roberto. Irmãos, vamos perceber mais o mundo à nossa volta? Vamos ver que tem gente do nosso lado precisando um pouco mais de nós. A quarta visão, a quarta ampliação que Isaías tem. Essa é linda demais. Foi a respeito da restauração. Você pensa bem, ó, ele tem uma visão sobre Deus, ele tem uma visão sobre si, ele tem uma visão sobre a realidade à sua volta. Agora o Senhor começa a mostrar a ele que Deus vai restaurar tudo. Tudo. E ele começa a dar a Isaías revelações específicas de restauração. Específicas, claras. Agora, um homem de lábios impuros, como eu e você, já fomos no passado, ou alguns aqui podem ainda ser. Agora tem revelações da restauração. O Senhor começa a mostrar para ele o futuro de Israel, o futuro das nações, começa a dar visões apocalípticas para ele. Isaías é citado pelo próprio Jesus lá na frente. O próprio Jesus cita Isaías. Afinal de contas, a revelação de Cristo está ali, claramente. Porque Deus amplia a visão dele sobre restauração. Atenção para essa profecia aqui agora. Deus quer te mostrar o que ele vai restaurar em você, em volta de você, no lugar que você vive, na sua vida, na sua comunidade, na sua célula, na sua igreja, onde você for, no seu trabalho. Deus quer te mostrar restaurações que ele vai fazer lá. A partir do capítulo 49, ele começa a falar de restaurações. Quando aprofundamos, irmãos, quando as fortalezas do nosso entendimento são quebradas, quando a nossa visão é ampliada, nós passamos a enxergar as novas possibilidades do reino de Deus e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Quando esse processo vai acontecendo, gente, o Senhor vai ampliando a nossa capacidade de entender o que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer. Meu irmão, deixa Deus te revelar o que Ele vai fazer. Na sua casa, em você, no seu trabalho, na sua loja. Você acha mesmo que é só comprar, vender e colocar dinheiro no banco? Você acha mesmo? Isso é visão de reino? Isso não é visão de reino. Não é. Vamos deixar Deus ampliar a nossa visão, o nosso entendimento do que vai acontecendo na nossa casa. Por que uma doença bateu lá? Por que aquela situação está acontecendo? Deixa Deus te revelar. Deixa Deus te dar a estratégia certa. Deixa Ele te mostrar a arma que você vai usar. Quando nós aprofundamos, Deus nos mostra as novas possibilidades do reino. O impossível se torna viável. Eu vou falar de novo. O impossível se torna viável. Você está olhando para o seu marido hoje e fala assim, nosso Deus, se você olhar o Senhor com a visão que Ele quer te dar, se você dá uma olhada para você, para Ele te mostrar o que você está sendo, se você observar a realidade à sua volta, você vai olhar para aquela pessoa e você vai ver ali um futuro profeta aos cuidados de Deus. Porque Deus pode te dar visões desse tipo. Seus filhos, a visão de Deus para os seus filhos, visões de Deus para os seus filhos. Eu estava orando essa semana, nos mergulhos, e o Senhor falou comigo, implanta na comunidade que você pastoreia, aula de finanças para as crianças e adolescentes. Falou comigo, vai começar em breve. Nós vamos ensinar as crianças, para não dar tanta cabeçada como nós já demos nessa vida. Pais, ensinem seus filhos as coisas que têm que ser feitas. Para de deixar o negócio ser tocado de qualquer jeito. Nós temos que ter disciplina na criação dos nossos filhos. Não deixa solto não. Ensine os valores, ensine
uma geração tem que passar para outra os feitos, os valores, os princípios. Ensine os seus filhos a honrar as autoridades. Os cativeiros acabam. Ei, vocês perderam uma chance muito grande, porque tem gente aqui aprisionada a muita coisa. Os cativeiros acabam quando você tem a sua visão ampliada. Vou te falar algumas coisas aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá em Isaías capítulo 54, Duda. Isaías capítulo 54, um texto até muito conhecido, e eu quero então partir para a segunda fase aqui da palavra. Vocês estão sendo abençoados com essa palavra, não estão? Nossa, como eu fui abençoado com essa palavra desde ontem. Meu Deus do céu. Meu Deus, ontem eu me deitei para dormir, a gente dorme cedo, e o Espírito Santo falou assim, ajoelha aqui que eu quero te falar umas coisas. E aí meu bem já estava dormindo, e aí eu falei, como é que eu faço agora? Eu preciso anotar. Aí eu peguei uma coberta, assim, joguei em cima da minha cabeça, e abri o celular. Já pensou a mulher acordar com o celular, debaixo do celular na coberta, debaixo do celular não, debaixo da coberta vendo o celular. Eu falei, nossa Deus, ainda bem que ela confia em mim, né? Tem certeza. Hoje a Fernanda, pai, me dá seu celular aí. A Fernanda está lá em casa comigo, me dá seu celular aí. Já foi logo metendo a senha, porque não tem nada para esconder. Aí eu peguei, anotei as coisas. Entre elas, Deus me falou sobre esse negócio com as crianças e adolescentes. Vai ter curso para as crianças, tá? Seminário Caminho de Deus, Finanças com as crianças e adolescentes. Anota aí, vai acontecer. Já pensou se muitos de nós aqui tivessem recebido ensinamento desde cedo? O tanto de besteira que a gente não faria? Já pensou o tanto de recurso que você teria hoje? Eu mesmo estou pensando aqui agora, meu Deus, quanto recurso eu joguei fora. Isaías 54. Agora é uma hora assim que vou dar uma virada na mensagem aqui. Deixa eu te falar, esse é o momento mais profético dessa mensagem. Tá bom? Olha aqui, vai aparecer aqui na tela, Dudinha já colocou. Cante, olha meu bem, você orando aqui agora há pouco. Cante, ó estéreo, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Isaías falando para Israel, tá? O Senhor falando com Isaías para Israel. Porque os filhos da mulher solitária, Israel no cativeiro, são mais numerosos que os filhos da casada. Diz o Senhor, continuando o texto, alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Olha essa palavra, não impeça Deus de fazer isso. Não impeça com fortaleza da sua mente, não impeça com raciocínios errados, não impeça com preguiça, não impeça com conversa fiada, não impeça, não atrase a salvação de outros. Não atrase a salvação dos outros, especialmente os de dentro da sua casa. Não atrase a salvação das pessoas. Pode falar o mistério que quiser. Porque esse lugar está cheio da presença de Deus. Não tem dúvida. Continuando. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você expandirá para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Cidade arrasada é aquilo que está caído na sua vida, é essa destruição que está aí agarrada não sei quanto tempo. O Senhor quer restaurar isso. Ele só precisa que você concorde, que você não atrase, que você não impeça com posturas atrasadas, posturas retardatárias, posturas de leniência, ou seja, escutar uma mensagem como essa aqui e não fazer nada com ela. Você não é louco? Você não é louco nem louca? O Senhor está falando, viva a voz conosco aqui nessa noite. Viu? O Senhor está falando, viva a voz aqui conosco. Eduardo, deixa Deus ampliar a sua visão, Eduardo. Deixa Deus ampliar. Não impeça, Samuel. Não impeça, Samuel. Não impeça o Senhor de fazer. Não vamos impedir o Senhor de fazer, Diogo. Não vamos impedir. Não vamos impedir, Diogo. Não impeça com aquilo que você acha que você sabe. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Eu não sei nada, nós não sabemos nada sobre Deus.
Nós não sabemos nada sobre Deus. Uma faísquinha, a gente já fica, E o texto continua: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Isso aqui é Deus falando com Israel como uma esposa, como uma mulher que ficou viúva, porque de um certo tempo Israel falou assim: Deus me abandonou, lá no cativeiro. Israel teve a sensação de viuvez, e agora o profeta fala com aquele povo: o Senhor vai tirar esse sentimento de você. O Senhor vai tirar sentimentos de alguns aqui que ficam vivendo no passado. Vai tirar isso. Vai apagar. Alguns não vão nem se lembrar das tristezas que passaram, das dores que sofreram. Porque o seu Criador é o seu marido. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Cadê a noiva, gente? Senhor dos Exércitos é o seu nome. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Agindo Ele, quem impedirá, gente? O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E o último versículo diz: porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido. Olha onde você estava, meu irmão. Olha de onde Deus tirou você. Como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Isso aqui tem mensagem para meses. Nós vamos receber essa profecia. Eu já recebi essa profecia. Nós vamos receber essa profecia, mas nós não vamos receber essa profecia com egoísmo. Acaba com essa estrutura egoísta. Deus vai resolver meu problema. Não vamos com foco egoísta. Deus quer ampliar a nossa visão de reino. De reino. De reino. Deus quer mostrar visão de reino nos negócios aqui. Deus quer mostrar visão de reino lá na sua casa. Deus quer mostrar visão de reino lá dentro do seu trabalho. Visão de reino. Isso aqui não é uma pregaçãozinha para passar melzinho na sua boca, tipo assim: Deus vai resolver todos os seus problemas. Pode ser que o seu nível de problema aumente, porque Ele vai revelar quem você é. Ele vai revelar quem você é. E aí você vai ter que tomar umas providências que há muito tempo você não toma. Uns trem que você está adiando. Uns pedidos de perdão que já devia ter feito há muito tempo. Uns pecados que já tinha que ter abandonado há muito tempo, que vai doer, mas vai ter que romper. Vai ter que romper porque Deus quer mostrar e Ele vai mostrar. O Senhor vai mostrar. Mas Ele vai mostrar, mas vai mostrar mesmo. Eu quero ver também. Eu quero ver. Não é com os olhos, é com o Espírito. Talvez vejamos algumas coisas com os olhos também, porque vai acontecer. Já está acontecendo. Não receba essa profecia agora de forma egoísta. O Senhor vai assinar o meu documento. O Senhor vai agora, vai pagar aquela dívida minha. Isso vai ser consequência de obediência. O que está sendo pregado aqui nessa noite, que o Senhor vai ampliar a nossa visão de reino. Reino dEle. Reino dEle. No verso 1, volta lá, Dudinha. No verso 1. Cante, ó estéreo. Você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dor de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos que os filhos da casada. O que o Senhor falou comigo? Cada um de nós vem de contextos em que diversas coisas aconteceram, e várias delas aprisionaram a mente, tornaram estéreis certas áreas, prejudicaram as emoções e os relacionamentos, frustraram planos, interromperam ministérios, abalaram casamentos, geraram falências e tantas outras coisas. O Senhor está dizendo aqui: a esterilidade vai acabar. Vai acabar. Sabe aquele mau hábito que acompanha por causa de uma coisa ou por causa de outra?
o Senhor vai mover essas coisas de nós. Eu quero Ele movendo isso na minha vida, em nome de Jesus. Quem vai dizer junto comigo aqui nessa noite, eu quero o Senhor movendo esses maus hábitos, esses maus costumes, essas coisas que ficam mexendo com a gente, esses trem que dá medo, o Senhor vai mover essas coisas na nossa vida. Vai te tirar da ignorância, para você não aceitar pecado nenhum na sua vida. Ficar flertando com o pecado. Meu Deus, verso 2, alarga a tenda, está escrito aqui, aumente o espaço. O que é alargar a tenda? A tenda, gente, somos nós. Em 1 Coríntios 6,19, se a gente quiser colocar, Dudinho, pode colocar. Você vai ver o Senhor falando através de Paulo, que nós somos a morada de Deus. O Espírito de Deus mora em mim, e mora em quem crê. Quantos aqui creem nessa noite, podem dar um glória a Deus mais forte que você quiser. Meu irmão, o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, vive dentro de você, ou não vive, meu irmão? Como é que nós podemos viver vidas medíocres? Como que nós podemos viver vidas escravizadas a coisas antigas? Como que nós podemos continuar fazendo isso? Nós não podemos. O Espírito que nos liberta é o Espírito de Deus. A tenda é a nossa habitação aqui, essa habitação é tudo que você constitui, é tudo que você, de tudo que você é constituído. Nossos conceitos, valores, nossos dons, nossos afetos. Há pessoas aqui que não conseguem dar um abraço em um ente querido. Não conseguem porque nunca aprenderam. Deus vai quebrar essas fortalezas. Olha de que eu estou falando. Podia estar falando aqui de um grande milagre. Dá um abraço, não consegue passar a mão no cabelo de um filho ou de uma filha e dizer eu te amo. Gente que você vai dar um abraço ali na porta, nem as mãos levantam para abraçar a gente. Isso não é nem brincadeira, não estou brincando com isso não. Não conseguem, duros. Medo de receber o afeto. Gente que foi ferida, machucada, medo de receber o afeto. A tenda é o lugar em que essas coisas habitam. As nossas capacidades de fazer. Você já imaginou o tanto de coisa que alguns aqui deixaram de fazer até hoje, por causa do medo, por causa de uma série de críticas, qualquer outra coisa? Já imaginou o potencial que tem dentro desse lugar agora? As capacidades que estão aqui. Miles Monroe dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. O lugar mais rico do mundo. Por quê? Porque lá está sepultado os dons. Não vai dinheiro para lá, não vai riqueza, não vai prata nem ouro, os dons vão para lá. Aquilo que você deixou de fazer, os afetos, os amores, os carinhos, as evangelizações, as orações, fica lá. Nossa capacidade de nos envolver com as pessoas. Eu não gosto de estar num ambiente com muita gente. Caia por terra essa fortaleza em nome de Jesus. Eu estou falando sério, gente. Nossa, eu não gosto de estar num ambiente com muita gente. Eu sou assim mesmo. Isso é fortaleza. Isso é fortaleza. Por causa disso, você deixou de participar de muita coisa. Por causa disso, você deixa de ir na reunião de família. Por causa disso, você deixa de vir na reunião da igreja. Versículo 4. O Senhor vai falar, não tenha medo. Aqui o Senhor falou comigo assim, nesse tempo de ampliação da visão, nós vamos vencer o medo que paralisa, em virtude do que traumatizou. A pessoa é traumatizada e o medo paralisa ela. O Senhor vai tirar esse medo em nome de Jesus. O Senhor fala comigo aqui sobre algo que nós falamos que ia fazer aqui na igreja, não fizemos até agora. Aquele trabalho com pessoas que tiveram relacionamentos e não foram felizes e hoje estão sós. Estão na solitude. O Senhor está falando comigo aqui. Aí, meu filho, por que não foi naquele tempo? Como é que uma pessoa que teve um transtorno com alguém, que ainda pensa que todo mundo é daquele jeito, vai poder constituir uma coisa nova? Verso 5, o Senhor fala que
Seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Vamos pedir o pessoal do louvor para vir para cá. Vamos deixar, Samuel. O pessoal do louvor vai me ajudar aqui. Escolha uma música, a canção mais identificada com isso que eu estou pregando aqui nessa noite. Essa que vocês tocaram aqui. Nós vamos enxergar o Senhor. E em sexto lugar, nós vamos ter consciência do nosso chamado. E eu vou deixar isso aqui para uma próxima pregação. Aliás, tem recurso aqui para pregar. Puxa vida. Você está entendendo a mensagem do Senhor para a sua vida nessa noite? O que você está... Qual a resposta que você está pretendendo dar para isso? Sara Laís Esquarcio Moreira. Qual é a resposta que você está pretendendo dar para isso? Marlene Schwenk, qual é a resposta que você está dando para isso? Igor, qual a resposta que você está dando para isso? Você vai ficar no mesmo patamar? Você tem certeza que você vai ficar no mesmo patamar, Igor? Você tem certeza disso? Pode me fazer essa pergunta também, porque eu vou te responder do mesmo jeito. Essa pergunta está sendo feita para mim também, tá? Eu já respondi, Igor, eu não vou ficar parado nesse lugar. Eu não vou ficar parado. Você vai, Gabi, ficar parada nesse lugar? Você já está achando que deu assim? É isso mesmo, a Gabi é tão boazinha. Sinto muito. O Senhor está falando, não impeça, não impeça, não impeça. Quem aceita essa palavra nessa noite? Vocês na galeria, vocês aceitam essa palavra nessa noite? Então permaneça com suas mãos levantadas, com seus olhos fechados. Shopi pekai, andostou manai, candarachal manai, cadastro dala, hamanai, cadala. O basta manai com bala supre, bini achacabada, lavado, assim diz o Senhor: não impeçam o que eu tenho que fazer. Começando em cada um de vocês. Olhem à sua volta. O Senhor está dizendo: restaurarei lugares assolados, lugares destruídos. Eu acabarei com a esterilidade espiritual. Infantilidade vai embora. Crente infantil que precisa ficar sendo mandado para fazer as coisas, que não se posiciona. Eu, Senhor, estou dizendo: Se
Adore ao Senhor. Adore ao seu Deus. Isaías viu. Talvez não vejamos nada, mas pela fé nós sabemos que Ele está aqui neste lugar, recebendo a adoração do seu povo. O Senhor está falando conosco. Deus está falando com você, comigo, como Deus tem falado comigo. Mostrado o tanto que Ele é santo, o tanto que eu sou impuro, o tanto que as coisas estão difíceis à minha volta, mas o tanto que Ele vai restaurar também. Deus vai restaurar muitas coisas. No final Ele vai restaurar todas as coisas. Ergam suas mãos aos céus e cantem. Cantem. Santo, exaltado, adore. Santo para sempre. Santo para sempre. O teu povo clama. Mostra-nos mais. Deixa Deus te mostrar mais. Fala com Ele: Senhor, me mostra mais. Me mostra mais, Senhor. Me mostra mais. Me mostra mais. Me mostra mais. Me mostra mais. Eu quero ver mais. Deixa Deus te renovar nessa noite. Feche seus olhos.